Supremo Tribunal Federal, também conhecido pelo apelido carinhoso de STF. Mais recentemente, e sobretudo depois que entrou em rota de colisão com a Constituição, com a sociedade, com o povo, a instância máxima do Judiciário recebeu apelidos pouco lisonjeiros. O deputado federal e meu colega, colunista na Gazeta do Povo, Deltan Dallagnol, chamou o STF de Casa da Mãe Joana, abre aspas, uma mãe para os corruptos do nosso país, fecha aspas. Que feio, hein, Dallagnol? Ai, 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 menino mal. Dallagnol disse que o STF era a Casa da Mãe Joana num vídeo que eu nem sei se eu posso mostrar, porque as eleições já terminaram, o estado de exceção decretado por Carmen Lúcia já não vale mais. Mas a gente continua sem ter certeza do que pode ou não mostrar aqui. Afinal, a gente não sabe, não tem como saber o que o STF vai considerar uma crítica ou um ataque às instituições democráticas. Agora mesmo, ao anunciar que o tema deste vídeo é a possível e, acredite se quiser, provável indicação de Cristiano Zanin, advogado de Lula, para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski no STF, a vontade é de dizer que a Suprema Corte vai virar um puxadinho do PT, ou talvez um puxadinho bolivariano do PT. Mas será que eu posso exercer esse meu direito à crítica? Ou isso vai ser considerado um ataque às instituições? Bom, melhor não arriscar, né? Ainda mais nesses tempos em que o artigo 5º da Constituição não vale porcaria nenhuma. Mas eu vou dizer que a indicação do advogado de Lula ao STF será, assim, a desmoralização completa, total, categórica, definitiva da Corte, um dos pilares da democracia, infelizmente corroído pela soberba dos seus integrantes. Imagina só, no gol, Edson Fachin, na zaga, André Mendonça e Nunes Marques, nas laterais, avançando para apoiar o ataque, Rosa Weber e Carmen Lúcia. No meio de campo, ali armando as jogadas, Toffoli, Barroso, Fux e Gilmar Mendes. E no ataque, eles, os artilheiros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Que time, hein? A vinheta tá chegando e é hora de você dizer ao mundo que tá gostando deste vídeo. Dê o seu like, o seu joinha e não se esqueça de se inscrever no canal. Agora eu vou aqui tomar o meu remedinho contra a náusea. Porque é a vez de ouvir a voz dele. Lucas, por favor, pode rodar aí o vídeo em que Lula confessa suas intenções e diz que todo mundo compreenderia se ele indicasse Zanin ao STF. Hoje, se eu indicasse o Zanin, todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado. Sim, tecnicamente. Sabe, tecnicamente ele, cresceu de forma extraordinária. É meu amigo, é meu companheiro. Sabe, como outros são meus companheiros? Sabe, outros são meus companheiros, mas eu nunca indiquei por conta disso. E nunca pedi. Essa é uma coisa que eu tenho orgulho, Reinaldo. Eu nunca pedi nenhum favor a nenhum ministro. Em apenas 26 segundos, Lula consegue a proeza de dizer ao menos 3 mentiras. A primeira delas é de que todo mundo compreenderia a indicação de Zanin ao STF. Todo mundo quem, cara pálida? Esse seu todo mundo aí, por acaso inclui quem comemorou quando certo ex-presidente foi preso, depois de ter sido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro? O seu todo mundo inclui quem saiu às ruas em apoio à Lava Jato? Claro que não, né? O todo mundo a que Lula se refere são só os petistas. Só os que idolatram a imagem dele, Lula, como injustiçado, um Mandela dos trópicos, um Sassamutema redivivo, é que compreenderiam a indicação de Cristiano Zanin ao STF. Digo, esses aí e Gilmar Mendes. Doutor Zanin, uma justa homenagem. Emocionante, não? Imagina o Zanin no STF e o Gilmar Mendes chorando assim a cada voto do advogado do Lula. O detalhe é que não se pode nem ao menos argumentar que Zanin foi um ótimo advogado. E aqui é que entra a segunda mentira de Lula naquela resposta lá pro Reinaldo Azevedo. Eu não vou mostrar o vídeo de novo, que é para poupar você, mas só lembrando, Lula diz que Zanin
tecnicamente cresceu de forma extraordinária. E depois diz que Zanin é seu amigo, o que a gente sabe que é o único critério que importa para o Lula. Mas me permita aqui refutar o excelentíssimo Babalorixá de Banânia, que é como o Reinaldo Azevedo chamava. Se você parar para pensar, tecnicamente Zanin é uma lástima. Afinal, ele nunca conseguiu provar a inocência do seu cliente. A primeira instância condenou Lula. A segunda instância também. Aliás, a segunda instância não só condenou Lula, como aumentou a pena do cliente de Zanin. Isso é que é advogado bom, hein? Zanin precisou da ajuda, primeiro, da barbeiragem política de Moro, que largou a Lava Jato para virar ministro de Bolsonaro. Depois contou com o apoio de um misterioso hacker e, por fim, contou com a ajuda mais do que providencial do ministro Edson Fachin. E nem assim o cliente dele foi inocentado. Lembre-se de que os processos contra Lula apenas voltaram à etapa inicial, o que na prática se traduz em impunidade, mas não em inocência, por mais que a propaganda política diga o contrário. Antes da vinheta, fique com essas imagens de um Sérgio Moro no auge da sua forma, ironizando a qualidade de Zanin como advogado. Tá bom, doutor. A linha de advocacia é muito boa. Faço o registro de Vossa Excelência e recebo como elogio. Tá bom. Mas isso foi num outro tempo. Moro até usava um cavanhaquezinho bem fraquinho. O tempo passou, os papéis se inverteram, Reinaldo Azevedo virou petista. Lula é presidente, de novo. E veja só, agora é Zanin quem pode se dar o luxo de ironizar Sérgio Moro. O mundo dá voltas, eu não me canso de me espantar com isso. Dito tudo isso, é preciso esclarecer uma coisinha. Constitucionalmente, não há nada de errado com a indicação de Cristiano Zanin ao STF. Zanin preenche o pré-requisito da idade, por exemplo. Ele tem mais de 35 anos e menos de 75 e é brasileiro nato. Como a Constituição de 88 jamais poderia prever que tivéssemos na presidência um descondenado disposto a indicar o seu advogado de defesa ao STF, a Carta Magna menciona apenas mais 2 pré-requisitos bastante vagos: ter notório saber jurídico e conduta ilibada. E aí cabe aos nossos nobres senadores decidirem se Zanin é ou não um bom nome para compor a casa o Supremo Tribunal Federal. E é aqui que entra a necessidade de pressionarmos democraticamente os senadores que representam os nossos estados. Até porque, segundo uma jornalista fortemente associada ao petismo, Lula só mencionou o nome de Zanin a Reinaldo Azevedo para testar a aceitação ou não de mais esse ultraje, de mais essa afronta, de mais esse tapa na cara da população brasileira. Qual é a leitura entre políticos, entre magistrados, né? É a de que o Lula aproveitou essa oportunidade da entrevista com o Reinaldo para jogar o nome do Zanin, né, na roda e testar, né, ver quais vão ser as reações a essa clara preferência. Vai ter resistência no Supremo Tribunal Federal? Resistência no Supremo? Imagina, Mônica, vão receber o Zanin de braços abertos. Como eu dizia, cabe a nós, democraticamente, mostrarmos que rejeitamos o nome de Cristiano Zanin para o cargo de ministro do STF, que reprovamos essa imoralidade. Cabe a nós também pressionarmos os nossos senadores para que eles rompam com essa tradição de puxa-saquismo e reprovem o indicado de Lula. Mas, repito, a pressão tem que ser feita democraticamente. Mande e-mail, telegrama, carta, sinal de fumaça, principalmente para os senadores da nova safra, aqueles que se elegeram ano passado, comprometidos com o antipetismo. Senadoras como Damares Alves e Tereza Cristina, senadores como Sérgio Moro, Marcos Pontes, General Mourão, Magno Malta e Rogério Marinho. Isso sem falar nos senadores da antiga cepa e que são, teoricamente, antipetistas o bastante para barrarem Zanin no STF, como Eduardo Girão, Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro. Vale lembrar que Zanin ou qualquer outro que o Lula venha indicar precisa ser aprovado por 41 senadores para vestir a toda poderosa toga de ministro do STF. Vale lembrar ainda que em apenas uma ocasião o Senado reprovou o nome indicado pelo Executivo
lá no longínquo século XIX. Talvez esteja na hora de o Senado, ele também uma instituição desmoralizada, sobretudo pela omissão do seu presidente, Rodrigo Pacheco, mostrar que não é uma casa que não serve apenas para carimbar as decisões do executivo ou para se esconder debaixo da mesa quando o judiciário viola a imunidade parlamentar, por exemplo. Talvez já esteja na hora de o Senado mostrar que, apesar das muitas voltas que o mundo dá, Lula não tá com essa bola toda, não. No meu texto de... Ah, não, o pessoal tá aqui puxando a minha orelha, porque eu disse que tinham sido 3 as mentiras de Lula, mas eu só falei de 2 até agora. Bom, a terceira mentira é a mais óbvia de todas e também a mais cínica. Acompanhe comigo no replay. Essa é uma coisa que eu tenho orgulho, Reinaldo. Eu nunca pedi nenhum favor a nenhum ministro. Nunca, Lula? Jura? Nunquinha mesmo? Nem quando o ministro Ricardo Lewandowski, ignorando o que dizia claramente a Constituição, manteve os direitos políticos da ex-presidente Dilma depois do impeachment. Nem quando provas obtidas ilegalmente foram usadas para se anular toda a atuação do ex-juiz e agora senador Sérgio Moro lá na Lava Jato. Nem quando o Fachin encontrou um problema de CEP para anular suas condenações, Lula, e torná-lo elegível perante a lei da ficha limpa. Nem durante as eleições, quando uma ministra do STF, indicada pelo senhor, confessou estar criando um estado de exceção só para não prejudicar a sua imagem? Então tá, não tá mais aqui quem falou. O senhor diz, e eu, e o Brasil, fingimos que acreditamos. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, eu falo daquele que é o ensinamento bíblico mais difícil de todos: amar os nossos inimigos. Amar quem nos ofende, quem nos humilha, quem nos prende, quem nos rouba, quem mente para nós, quem nos despreza, quem nos trai. E isso serve tanto para os nossos inimigos públicos quanto para os privados. Difícil, né? Bota difícil nisso. Mais fácil é assinar a Gazeta do Povo. Basta clicar no link da descrição ou do primeiro comentário. Custa só R$ 1,90 nos 2 primeiros meses. E por favor, deixe o seu like, o seu joinha, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Falta muito pouco para chegarmos à marca de 1 milhão de inscritos. Antes que o Zanin entre com embargos de declaração. Até amanhã. Porque a Gazeta do Povo precisa ser o seu jornal, quem assina a Gazeta acompanha as principais notícias com um jornalismo apoiado em valores claros, como a defesa da livre expressão e de políticas que tiram o peso do Estado de cima de quem faz o mercado girar. No caso, você. Só a Gazeta traz reportagens e análises que refletem de verdade essas convicções, seja quando analisamos a política ou falamos de inovação na economia. Assine a Gazeta e faça parte de uma comunidade que quer mais do Brasil.